Então, pessoal, conforme nós falamos, estamos voltando, agora vamos falar da Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656 de 98, tá? Em diversos momentos da lei, ela vai dizer a palavra consumidor. Então, para mim, é claro, cristalino, que a gente vai aplicar o CDC, né, aos contratos de plano de saúde. Então, sempre conjugar toda essa parte principiológica que nós estudamos, os principais princípios do CDC, tudo que nós vimos, as cláusulas abusivas, as práticas abusivas, e a gente aplicar agora nesses contratos de plano de saúde. Depois nós vamos ver as principais práticas abusivas, sempre com uma jurisprudência pelo menos ali para fundamentar, dar um exemplo para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Aqui a regulamentação da lei, que eu já falei. Se submete à lei toda e qualquer operação relacionada à prestação de assistência à saúde. Tá? E tem uma vedação. Essa vedação, gente, quer dizer a lesão pré-existente à data da contratação. O plano de saúde, tá, não pode negar essa exclusão, tá, dizendo que a doença do paciente era uma doença pré-existente à data da contratação. Ele não pode fazer isso, tá? A não ser que ele prove que o consumidor sabia que ele tinha aquela doença à data da contratação. Vamos ver aqui. É vedada às operadoras de plano de saúde a exclusão de coberturas a doenças e lesões pré-existentes à data da contratação. Então, o plano não pode ter uma cláusula que diga, nós estamos excluindo, não negamos atendimento a doenças pré-existentes que você tenha na data da sua contratação. Eu posso ter, Deus me livre e guarde, bater em todas as madeiras possíveis agora aqui, uma doença, um câncer. Tá? Vamos bater em tudo aqui. Posso ter. Ele é silencioso. E eu contratei um plano de saúde hoje. E aí? Eu sei, eu já estou com a doença, ela já é pré-existente, a data da contratação. Mas eu assinei o contrato que está lá com o plano de saúde, que ele, doença pré-existente, se você já tinha antes que você assinou e tal. Pode isso? Evidentemente que não. Tá? Então não pode, primeira coisa, coloca lá, vedação, primeira coisa. Vedada às operadoras de plano de saúde a exclusão de coberturas a doenças e lesões pré-existentes à data da contratação. Como também é vedada a suspensão do atendimento até que a operadora comprove que o consumidor tinha inequívoco conhecimento da enfermidade. Vamos supor que eu tenho, agora o exemplo mudou. Vamos supor que agora eu sei que eu já tenho doença, tá? E mesmo aí a empresa tem lá, olha, esse plano de saúde aqui não cobre, por exemplo, um chutômetro não cobre câncer, não cobre. Aí é diferente. Se eu sei, mesmo assim eu entro, depois eu não posso alegar o contrário. Tá bom? Então aqui, gente, é vedada às operadoras de plano de saúde a exclusão de coberturas às doenças e lesões pré-existentes à data da contratação. E ela também não pode suspender o serviço. Ela também não pode, a partir do momento só que ela tem um inequívoco conhecimento que o consumidor sabia que tinha doença, mesmo assim contratou sabendo que o plano não cobria aquela determinada lesão. Tá? Então isso aí que é importante. Exigências mínimas dos planos de saúde. Tá? O artigo 12 da Lei 9.656 de 98 vai dizer, lá no artigo 12, ele vai dizer o seguinte: diversas coisas que os planos de saúde não podem fazer. Um artigo importantíssimo, tá, gente? Toda ação que tem agora como causa um plano de saúde é muito importante mesmo, que você veja o que rege aquela, não vou dizer categoria, mas aquela parte, aquele momento, né? Por exemplo, quando a gente fala lá de direito do trabalho,
a gente vai ver uma determinada categoria. Pô, vamos olhar lá o sindicato, a convenção, o acordo coletivo daquela categoria para ver o que dispõe. Não diferente aqui nos planos de saúde. Se a gente está falando de plano de saúde, a gente vai ter uma lei geral, uma maneira mais genérica, o CDC, tá? Dizendo os princípios, as práticas abusivas, mas nós vamos ter partes específicas que regulamentam aquilo ali. Então é imprescindível que você, se você não souber, que você passe a saber desse artigo, dessa lei 9.656 e que passe a ter ciência dela, bem como lê-la. Tá? Imprescindível. Vamos ver. Não pode o plano limitar consultas médicas. Está lá no inciso 1. De maneira alguma. Então o plano não pode dizer, não interessa se o plano é básico, médio, mínimo, avançado, estelar, não me interessa. Não pode o plano de saúde estabelecer limites. Olha só, você só tem direito a 3 consultas, 5 consultas, de maneira alguma. Não pode haver cláusula vedando a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, especialmente exames. Então não pode haver cláusula vedando exames, determinados tipos de exame. Ah, professor, e se tiver? Se tiver, você vai fundamentar lá no 51, inciso 4. Olha como agora a gente começa a pegar tudo que nós estudamos lá atrás. Você começa a pegar uma cláusula abusiva, que vai desobrigar. Lembra que nós estudamos a parte dos princípios, que é um dever do Estado à saúde, que nós vimos um contrato que ele tem que atingir a finalidade social, que tem de haver uma equidade, né, entre as partes. No contrato, as partes, olha só, você paga, aqui, você é o consumidor aqui, você paga o plano de saúde, está lá, todo mês pagando, para na hora em que o contrato vai atingir a sua finalidade, você tem várias limitações. Onde está a equidade nisso? Onde está a finalidade social? Onde está o direito constitucional à saúde, a proteção à saúde e à vida do consumidor, que é o direito, maior direito que nós temos na Constituição Federal, que é o nosso sobredireito, nosso direito à saúde, direito à vida. Não é? Então, conseguiram compreender isso? É por isso que não pode ter essa cláusula, limitar a quantidade. A empresa está assumindo o risco da produção daquele serviço. Você não quis criar uma empresa de serviços médicos, operadora de plano de saúde? Não, você tem que submeter essas regras. Ah, mas é caro. Não abre? Fecha, então. Vamos fazer uma outra coisa, não é? Ou já começa com o plano, um valor lá em cima. Enfim, não sei. Né? Então não pode, de maneira alguma. Porque o nosso principal direito à saúde e à vida. Você paga para quando você precisar, aí você tem um exame negado, não pode fazer, tem limite só 3 consultas médicas, mas pagar pode, né? Mas pagar por mês de lá, você tem que pagar. Se não pagar no dia, a multa já é de não sei quanto, há um problema. Isso pode. Então, esse tipo de coisa que vem vedar a lei dos planos de saúde. Mais uma vez, vou voltar lá ao meu instituto do... Meu não, né? Mas o Instituto do Punitive Damage. Isso aqui, se você for pegar diversos planos de saúde, nós vamos ver todo o artigo 12, você vai ver que é recheado de cláusulas abusivas aí nos contratos de plano de saúde, ou no nosso dia a dia. Mas entra com a ação, aí te dá um valorzinho, te dando moral, caráter pedagógico punitivo, lá aquela palhaçada. Se desse uma multa pesada, em todos os casos, isso aí com o mesmo fundamento, não pode isso, fosse um judiciário sério, eficaz, comprometido com a população, e não de maneira demagógica, a prestação de serviço melhoraria. O consumidor teria uma melhor prestação de serviço. Em relação a tudo. Enquanto ficar essa palhaçada aí, 2.000, 3.000, 10 anos, vai ficar. Não vai melhorar. Não pode haver limitação de prazo para internação. Imagine você paga o plano de saúde,
né? Para você, pelo menos quando eu ficar doente, etc., você internado, vou ter as melhores condições. Aí o plano diz, não, não vai ter não. Eu quero ter o dinheiro por mês, meu amigo, mas quando tu vai internado, tu vai ficar só 10 dias internado. Depois do 10º dia, para onde você vai? Talvez para o céu. Mas aqui no hospital, talvez você não vai ficar não. Pode? Óbvio que não pode. É a cláusula mais do que abusiva. É desumana. Uma cláusula desumana. Não é verdade? Isso aí, só se você olhar uma cláusula dessa num contrato, é para o cara tomar pelo menos o plano de saúde 100 mil. No mínimo, no mínimo. Se morrer, 400, 500. No mínimo. No mínimo. Não pode ser negada a internação em UTI ou CTI, muito menos a limitação de prazo para você ficar na UTI ou no CTI. O plano deve obrigatoriamente cobrir despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação do paciente. O plano deve cobrir, além de exames, procedimentos complementares para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. Então veja você aqui. Além de exames, procedimentos complementares para controle e evolução da doença. Vamos supor que a pessoa seja cometida por um câncer. De vez em quando, salvo engano, se eu estiver falando besteira, me perdoe, mas é lá que fazer o PET scan a cada 6 meses, 3 meses, não sei, para ver se a doença, o câncer, está progredindo, se ele parou, tá? Se ele não está evoluindo. A empresa pode, o plano de saúde pode negar. Isso é um procedimento complementar. Ela pode negar? Não. Ou você está com um caso que você não sabe. Não sabe o que você tem. Aí você faz exame e não descobre. Evolução diagnóstica, procedimento complementar para elucidar o seu caso. Também não pode negar o plano. Gente, a gente está tratando do direito à vida. Mais uma vez, maior direito que nós temos. Maior direito que nós temos. Não pode ser tratado como só um ato comercial, empresarial, para diminuição de custo, porque isso aqui tudo é para diminuir custo. Isso tudo tem um valor. Pode ser caro, mas problema. A gente está tratando disso aqui. Porque lembra que eu falei lá no início da aula que tem que ser prestado, é um dever do Estado. Na verdade, quem devia prestar todo esse serviço não eram só os operadores de saúde, era o Estado, e de graça, que isso é um dever do Estado, artigo 196 da Constituição. E não jogar tudo para a iniciativa privada, para que transforme em comércio, em uma relação empresarial, e aí, na medida de evitar custo, coloca em risco toda a população, todos os seus consumidores, com práticas que são abusivas. E aí, quando você, consumidor, olha como é que é a dialética, olha a coisa. E aí você, consumidor, busca ao Estado, né, o juiz, que é representado pelo Estado, né, o Estado juiz. Você busca o Estado de novo, para dizer, Estado, você me garante, no 196, direito constitucional à vida, à saúde. Olha só, ele está totalmente abusivo. Você já não me dá isso. É totalmente abusivo. Me ajuda, vamos reparar isso aqui. O que o Estado faz? Um pouquinho, né? E dá uma indenizaçãozinha, muitas vezes menor. Quer dizer, nem o Estado que coloca na Constituição cumpre aquilo que ele mesmo colocou. Mais uma vez, você mete o pau no judiciário. Grande causa, 90% disso, é por uma não aplicabilidade pesada de punição. No Brasil as pessoas têm medo de punir, né? Tudo tem medo de punir, tem que punir e acabou. E punir acabou pesado. Só assim a gente vai ter uma melhor prestação de serviço. Deve cobrir toda e qualquer taxa, inclusive para a remoção do paciente para outra localidade hospitalar, dentro da área de abrangência geográfica prevista no contrato. Quando você faz o contrato de plano de saúde, ele tem uma abrangência. Tá? Vamos ficar só nesse município. Esse contrato ele abrange só esse município, porque às vezes a pessoa de idade não sai mais de casa. Ela só fica
adstrita àquele local ali, né? Aí o valor até é menor, o plano é menor e tudo mais. Mas tem outras pessoas que não, né? O plano de saúde cobrir qualquer lugar do Brasil onde você esteja. Aí, evidentemente, vai ser um pouco mais caro, mas você está pagando, né? É por aquilo. Então, se você está dentro do limite geográfico previsto no contrato, se você está lá em Manaus ou você está lá no Sul, essa remoção, pô, só tem lá no Sul, não tem problema. Vai cobrir a remoção, vai cobrir a despesa dentro da área de abrangência prevista no contrato. Se o contrato previa só aquele município, também aí o plano, ele vai pagar também a remoção, transferência dentro daquele município. Fora, não. Tá? Aí também não. Deve cobrir as despesas de acompanhamentos de pacientes menores de 18 anos. Então, menor de 18 anos tem que ser sempre acompanhado. Está lá pelo pai, a mãe responsável, seja irmão, seja quem for. E tem que cobrir a despesa desse acompanhante. Em plano obstétrico, o plano deve acobertar o filho natural ou adotivo. Não pode haver distinção entre filho natural ou filho adotivo do consumidor durante 30 dias e sua inscrição sem carência. Plano deve prever o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em casos de urgência ou emergência. Naquele caso lá de emergência, urgência, a pessoa não tinha que pagar, acabou pagando. O plano tem que reembolsar. Tá? Vamos ver. A lei veda expressamente a recontagem de carência e a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, em especial quando o paciente se encontrar internado. Em outras palavras, se não for rescindido o contrato formalmente com a notificação por escrito, o contrato continua válido e não pode ser negado atendimento. Olha isso aqui. Mesmo se o consumidor comunicado estiver inadimplente. Isso acontece horrores e abaldes. Vamos supor que você paga religiosamente o seu plano de saúde, mas aquele mês não chegou. A conta você não pagou. Mas o contrato não foi rescindido. Você está em atraso, está em uma mora contratual. Tá? Mas o contrato não foi rescindido. Se a empresa não chegar e rescindir o contrato, e você souber, né? Se não for rescindido formalmente, com a notificação por escrito, isso aqui é uma condição. Com a condição de notificação por escrito, tá? Lógico que isso tem que ser previsto no contrato originário lá, você assina. Vamos supor, o não pagamento do plano de saúde por 2 meses, será rescindido o contrato automaticamente? Aí você pode discutir. Porque se tiver automaticamente, olha só, aqui vai dizer com a notificação por escrito. Isso aqui é uma notificação expressa. Se é expressa, se ele está exigindo aqui, o que é que ele está exigindo? Está exigindo uma ação expressa do plano notificar o consumidor. Se o plano não notifica o consumidor, não é automático. Então, nesses casos de resolução automática, você pode discutir a validade da cláusula. Tá? Você pode discutir. Então, se você tem plano de saúde, ou o que for, você deixou de pagar um mês, está inadimplente e não recebeu nenhuma notificação de rescisão, ou não tem previsão contratual nem nada, o contrato está válido, porque não teve rescisão. E o plano não pode negar o atendimento, dizendo que você está inadimplente. Se negar, tem que ajuizar a ação, requerer dano moral, material, especial, o dano que você quiser. Tá bom? Então presta atenção nisso aqui, isso é de sumular importância. Em outras palavras, se não for rescindido o contrato formalmente, com a notificação por escrito, de novo, notificação por escrito, então é um agir, você recebe lá, tem que ter a previsão contratual,
previsão lá contratual, quando você fez o contrato com um plano de saúde, dizendo em 2 meses, você ficando inadimplente, blá, 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 você será notificado por escrito e após X dias, se não houver regularização do débito, o contrato será rescindido. E aí depois você envia a rescisão do contrato, a comunicação de rescisão do contrato formal, mas de maneira formal, tá? Isso aí pode. Agora, se você não faz isso e o plano não faz isso, não há execução do contrato, não há rescisão do contrato. Mesmo inadimplente, não vai poder haver a negativa do plano de saúde para aquele atendimento. Beleza? Entenderam isso aqui? Isso aqui é importantíssimo, tá? Isso é bem importante mesmo. Porque é muito comum. Venha, não pagou um mês o plano. Opa, você está em débito. Não pode não. Negado o atendimento. E aí você tem que pegar isso aqui, pegar a jurisprudência e em cima todos aqueles fundamentos que eu falei, as cláusulas abusivas, o dever constitucional da saúde, do 196, do artigo 4º do CDC, artigo 6º, inciso 1º, inciso 3, vai embora. Tá? Então é muito importante isso aí. Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso vai prever algumas peculiaridades, evidentemente, para o idoso, que é aquele na lei acima de 60 anos. Vamos ver algumas peculiaridades que diz aí no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, salvo engano, de 2003, né? Salvo engano, 2003. Contém normas de proteção às pessoas com mais de 60 anos. Então, regra geral, mais de 60 anos é idoso. Assegura ao seu... eu acho idoso, 60 anos, uma palavra tão forte. Eu não sei se é porque eu já estou mais da metade do caminho, né? Já estou me aproximando, minha linha do tempo já está bem mais para lá do que para cá. Isso é meio preocupante. Mas vamos lá. As pessoas com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso assegura aos seus beneficiários o atendimento preferencial, tá? Em qualquer hospital ou serviço médico, bem como veda qualquer discriminação, violência ou negligência contra o consumidor. É aqui tranquilo, nada mais, nenhuma grande novidade para você. Acompanhante de idosos. O Estatuto impõe à operadora do plano de saúde cobrir as despesas de pacientes idosos. Nós já vimos também dos acompanhantes, tá? Sendo asseguradas as condições para a permanência desse tempo integral, entendido aí, inclusive, o deslocamento do acompanhante, caso o paciente idoso seja removido para outro hospital na mesma cidade, tá? Agora, o artigo 16 é bem interessante. Ele vai dizer assim, no parágrafo único, diz que caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento do idoso conceder a autorização para o acompanhamento do idoso. E, se não tiver como, se for impossível, ele tem que justificá-la por escrito. Tá bom? Então, essa responsabilidade cabe a quem? Ao profissional responsável pelo acompanhamento médico. Cobrança indevida de valores diferenciados em razão da idade. Tema interessantíssimo, que é o artigo 15, parágrafo 3º. Eu vou dar só uma pitada nele, no final a gente vai voltar falando dele. Tá? O Estatuto do Idoso vai acabar com a famigerada prática do mercado de plano de saúde. Vou falar logo. Acima de 60 anos não pode haver reajuste de plano de saúde. Tá? Você pode estabelecer diversas faixas, mas né, depois a gente vai ver a resolução da ANS, salvo engano tem a resolução 59 e a resolução 63. Mas você vai ter diversas faixas etárias e acima de 60 anos não poderá haver esse reajuste. Quando a pessoa fazia 60 anos, aí o plano de saúde ia de 2.000 para 5.000. Não, isso aí não pode, isso acabou, em tese, tá? Com o Estatuto do Idoso.
É a cobrança diferenciada de idosos. Quanto mais velho o cidadão, mais caro fica o plano e seu poder aquisitivo nem sempre permanece o mesmo, tampouco a sua força de trabalho. Porque quando uma pessoa se aposenta, normalmente, ainda mais no Brasil, quando ela se aposenta, ela ainda vem e tem aí a diminuição do seu poder aquisitivo, a aposentadoria é menor, ela já não está trabalhando, já perde uma determinada outra renda, sua capacidade laborativa é menor, então ele também perde mais um pouquinho de renda, então, e o plano sobe. Pô, não tem equidade nenhuma, porque você está aqui trabalhando, tem uma renda X, depois você aposenta e tal, você tem uma queda. E quando você tem a queda que se aposenta, que sobe. Aí você não consegue ter o plano de saúde. E toda aquela dialética que eu falei, o dever de assegurar a saúde, a vida e etc., vai para o espaço, porque você não vai conseguir pagar. Ah, mas tem um SUS. Tem. E a gente sabe, infelizmente, como é que é. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. A gente vai tratar disso mais à frente, passo a passo. Possui prioridade de tramitação de processo de julgamento, artigo 71 e tudo mais. Eu vou falar disso aqui, repito, botei aqui só uma palhinha para a gente voltar nisso mais à frente. E a gente vai terminar esse bloco, o tempo já está chegando, e a gente vai terminar, mas é rapidinho, a gente volta no próximo bloco para começar a falar de contrato de plano de saúde e posteriormente sobre as práticas abusivas. Tá beleza, gente? Esquece não, vai lá no Instagram, professor _ Carlos Eduardo. Conto com você. Forte abraço.